aos poucos, inclusive internamente. Eu acho que mesmo a pressão interna do Atlético, o Atlético já está com uma cabeça mais de consolidar o trabalho para romper esse jejum dos quase 50 anos do brasileiro lá na frente. Sobram as pressões do São Paulo e do Flamengo. Não que não haja pressão para um Flamengo que começou o ano pensando em ganhar o mundo e agora mal pode ganhar o Brasil. Claro que há uma pressão em cima do trabalho do Rogério, mas se o São Paulo perde esse campeonato, depois de ter aberto esses 7 pontos, com a constância, com a consistência que conquistou, ainda mais de ter perdido a Copa do Brasil, vai voltar toda aquela cantilena na cabeça do Fernando Diniz, como voltava nos tempos do Tele Santana pé frio. Eu não estou querendo comparar antes que os apressadinhos aí coloquem, dizendo que eu acho que o Diniz é um técnico tão bom ou superior ao mestre Tele Santana, mas eu acho que são situações muito parecidas, sabe? Vão voltar os memes, vai voltar tudo isso que o São Paulino quer evitar. O Flamengo está um pouco mais... Eu acho que o rubro-negro já sofreu muito do que tinha que sofrer. Já se foi a Libertadores, já se foi o Jesus, já se foi tudo isso. O São Paulino ainda tem uma perspectiva de ter um início de ano muito ruim, se ver perdida essa chance que parece tão ao alcance da mão. Então, acho que isso faz a diferença e torna a pressão em cima do São Paulo maior. Quando a gente olha a tabela de classificação e vendo essa diferença, né, de 7 pontos que o São Paulo conquistou, realmente pesa também muito, né, Bira? É aquela hora de, ao invés de, nós temos 7 pontos, então a gente está mais perto do título, é ao contrário, a gente tem 7 pontos, a gente precisa vencer esse título. Exatamente. O Atlético chegou a ser líder do campeonato com uma projeção boa, né? Chegou a ter jogos a menos, mas se ganhasse, abriria uma vantagenzinha lá de 4 pontos, tudo. Sim. O Atlético já se acostumou com a ideia de que talvez o brasileiro não venha. Que é bem possível que o brasileiro não venha, já estava até falando no ano que vem, sei lá o quê, né? Então essa pressão no Atlético já começou a aliviar. A pressão do São Paulo, não. Até porque se o São Paulo perde o título, vai significar que ele vai ter uma sequência de resultados ruins nas rodadas finais, para ele ter desperdiçado toda essa vantagem. Então acho que a pressão do São Paulo é muito grande porque já entrou naquela, agora não pode mais perder, né? Agora não pode mais perder. No caso do Atlético, tem essa projeção de que não, primeiro ano de trabalho, tudo ano que vem a coisa vai ser melhor. E o Flamengo, claro que o rubro-negro quer o título. Ele quer muito o título porque o ano está sendo muito frustrante perto do que o rubro-negro imaginava. Agora, se nessas rodadas finais o Flamengo reencontra o seu jogo, aquele jogo que passa confiança para o torcedor rubro-negro, aquele jogo que ele estava vendo no ano passado, se aquele jogo começa a reaparecer, o rubro-negro até pode terminar o campeonato com o vice-campeonato, mas um pouco mais tranquilo, porque assim, não, agora em 2021 vamos de novo levar tudo. Né? Então ele até vai encarar mais de boa. Sim. O São Paulino não. Se o São Paulo terminar com o vice-campeonato, vai ser porque tropeçou muito. E mesmo que o torcedor até goste do futebol apresentado e confie naquilo, ele não vai saber se essa oportunidade de ganhar o título aparecerá de novo em tão pouco tempo. Pois é, e aí falando dos técnicos, analisando os técnicos e pensando também já na próxima temporada, qual é o treinador que mais precisa desse título do Campeonato Brasileiro? Quando a gente analisa o Ceni, o Diniz e o Sampaoli, professor, o que é que você acha? E claro, né, que quando você termina o ano, ou a temporada com um título, você começa a outra tranquilinho. Agora, se você perde, a pressão aumenta e pode até custar o seu emprego. Tem isso também. Você acha que algum desses treinadores, se por acaso não ganha o título, pode estar ameaçado para a próxima temporada? Ainda mais se você se chamar Fernando Diniz. É a carreira menos consolidada, é a carreira mais marcada por essa história de que adianta tocar a bola, chegar perto do gol e não conquistar o título. Aí a turma do contra vai voltar com uma força muito maior. Não que a pressão em cima do Ceni no Flamengo também seja pequena. Não é, não. Mas eu acho que o Fernando Diniz é um técnico muito mais... Está tudo armado já, o discurso contra o dinizismo já está pronto. É uma questão de ame-o ou deixe. O pessoal está só esperando, né, professor? Estão só esperando, né, Renatão? A turma está só esperando. A turma do resultado. Só está esperando o enter, dá o enter, né? Porque agora é tudo pelas redes sociais mesmo.
Então, o Rogério não tem essa dicotomia, tem outros problemas, né? Vai se dizer, claro, ele também tem lá a sombra do jesuísmo, que até hoje ninguém conseguiu resolver no Flamengo. O Sampaoli também há de ser contestado no Galo, vai ter torcedor dizendo que não devia ter dado a chave do vestiário para ele, para decidir tudo, tem todas essas questões. Mas para escolher um, até porque nós estamos falando do técnico, o dinizismo vai estar de novo na Berlinda, você não tenha dúvida disso. Celso, inclusive por parte de São Paulinos, hein? E talvez principalmente. E até com a comparação do ambiente que os outros dois treinadores enfrentam nos seus clubes. O Rogério, por mais que existam ressalvas em termos de resultado, né, algumas decepções, como o jogo contra o Fortaleza, ele agrada os jogadores, agrada a comissão técnica, a diretoria do Flamengo presente ali, avalia bem esse trabalho do dia a dia do Rogério Ceni. Então, acho que a perspectiva dele, mesmo em caso de não conquistar um título, é de continuar, e até porque seria muito injusto responsabilizá-lo por essa não conquista do Flamengo. E no Atlético também, apesar de todo o investimento, dos pedidos atendidos do Sampaoli pela diretoria, o Sérgio Coelho, que é o novo presidente, já fala em manter o Sampaoli, o Alexandre Matos tirou foto com ele, todo mundo dando moral, né, independentemente da conquista do título. Pode ser que o sentimento do torcedor não seja esse, mas a avaliação interna dá força a esse treinador. No São Paulo, a gente vê o contrário, a gente vê o Casares, não, a gente acredita no Diniz, mas o Rogério Ceni é o nosso sonho de consumo. Já falando em outros treinadores, então acho que mesmo em caso de título, não é garantida a permanência do Diniz, até porque o Raí deve sair, o grande avalista do trabalho do Diniz. Então, por essa movimentação interna, eu acho que Sampaoli e Rogério Ceni têm mais segurança do que o Fernando Diniz nesse momento para permanecer durante esse ano. Ô Breyle, mas tem uma coisa, né? A gente precisa analisar também que todas as vezes que o Diniz passou por um momento difícil, inclusive de eliminações e eliminações que foram, sim, dolorosas, a gente viu os jogadores abraçando o Diniz, um Daniel Alves que bate no peito e fala, é aqui, você daqui não sai, daqui ninguém tira, e o Casares chegando agora, a gente imagina também que o novo presidente vai estar, né, calma, deixa eu sentir aqui também o vestiário, deixa eu sentir aqui também os jogadores, e tem essa história da amizade com o Diniz também agora aparecer muito forte, dos jogadores com o Diniz. Eu acho que isso é importante que a gente analise também. Muito, muito. Eu acho que os jogadores podem ser os grandes avalistas do trabalho do Diniz para uma continuidade. Mas eu acredito que o Casares, que é um cara que vem da comunicação, do marketing, ele precise também passar algumas mensagens para a torcida. E já está deixando isso claro. O Kaká com um cargo informal, trazendo o Zete, se cercando de ídolos, mudando um pouco o direcionamento do departamento de futebol com a saída do Pássaro. Então, se o Diniz perde o campeonato, ele já vai ter o caminho aberto para esse fato novo, para tentar algo diferente, para se desgarrar do que foi a gestão Leco. E o Diniz, queira ou não, sem um título, vai simbolizar muito do São Paulo da era Leco, né? Um São Paulo que não ganhou, um São Paulo que sofreu eliminações muito traumáticas. Então, acho que por esse peso que o Diniz carrega, e não é só dele, é um peso de muitos anos, acho que faz com que ele esteja mais ameaçado, e a única chance de permanência do Diniz, eu vejo, é com o título brasileiro. Uhum. Renato? Eu tô muito com o Breyle nessa. Eu acho que o pessoal tá só esperando. E aí eu falo geral mesmo. Torcida, imprensa, a própria diretoria do São Paulo, que mudou o discurso no meio do caminho, né? Se a gente for ver lá atrás, era um discurso que ecoava de não, tem que mexer tudo, tem que trocar tudo, tá tudo errado. E aí, aos poucos, o Casares foi, não, Diniz. Por quê? Porque viu o homem conseguindo disparar no Campeonato Brasileiro, e assim, trocar agora, também não dar moral agora, seria algo que poderia prejudicar, inclusive, na performance da equipe. Então, eu acho que o novo presidente de São Paulo foi dançando ali conforme a música, foi vendo aonde que ficava confortável e foi levando, mas na minha cabeça, eles têm ali muito claro que se não... E assim, o discurso está pronto.
Entendeu? Se o São Paulo não ganhar, é o discurso de tá tudo errado. O que fez? Essa posse de bola, esse joguinho com o goleiro. Tá todo mundo muito pronto para fazer isso. E às vezes de uma maneira até exagerada, porque eu acho que aconteceu com o Diniz nessa temporada, algumas vezes a crítica ela passava até do ponto. Entendeu? Ô, Renato. Então, oi. Não, até para ficar claro, né? Eu não sei se você